Gente, boa tarde, né? Estamos aqui no nosso terceiro encontro do quarto ciclo de formação Diálogos Universidade-Escola, que tem como tema o alimento como jornada. Hoje nós vamos conversar sobre o alimento e o corpo. E nossa convidada é a professora de gastronomia, antropóloga Nicole Beneman. E quem vai fazer a mediação e o debate do nosso encontro é o Pedro Ribas. Então, Nick, seja muito bem-vinda. Pedro, bem-vindo também. Obrigada por estar aqui com a gente. Palavra toda tua, Pedro. Obrigado, Ju. Gostaria de começar agradecendo a todo mundo que está aqui hoje. Eu também gostaria de agradecer a Ju e a Olabeca por me convidar e fazer esse convite para fazer a mediação e o debate de hoje. Eu tive que rapidamente sair para um instante porque, diferente da Ju, eu não tenho cigarras aqui perto da minha casa. Eu tenho uma produção acontecendo. Então, eu espero que todos consigam escutar bem. Bem, como a Gil mencionou, hoje vamos entrar no nosso terceiro ciclo, no terceiro ciclo de formação Universidade de Escola, organizado aqui pelo LABECA, que é o Laboratório de Interdisciplinaridade, de Educação, Cultura e Arte. Para aqueles que já conhecem, para aqueles novos aqui, o LABECA é um laboratório que promove encontros, pesquisas e estudos interdisciplinares que procuram compreender e conhecer processos educativos. Nesses nossos encontros, fazemos interlocuções entre educadores e estudantes, docentes e a comunidade para que possamos pensar mais sobre pedagogias. Eu vou me apresentar rapidamente aqui. Meu nome é Pedro Ribas, eu sou mestrando no departamento, no programa de Antropologia Social, aqui na Universidade de Brasília. E eu estou acompanhado hoje pela Nicole Beneman. Desculpe se a pronúncia do sobrenome não foi correta. Depois você pode ensinar aqui pra gente. É, a Nicole é docente na Universidade Federal de Pelotas, onde é docente em gastronomia. Ela é graduanda também em gastronomia pela Unicinos, fez mestrado, um MBA em marketing estratégico, também pela Unicinos. E recentemente ela se tornou doutora em antropologia social pela Universidade Federal de Pelotas. Ela também, durante o doutorado dela, fez um doutorado sanduíche na Universidade de Barcelona e ela é pesquisadora também na área de antropologia da alimentação. Ela é membro do grupo de pesquisa em alimentação e cultura na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e seus interesses de pesquisa se concentram em gastronomia e com cozinheiros, em práticas de cozinha. Eu vou passar a palavra para você aqui, Nicole, e só vou falar um pouco da organização. Eu acho que 30 minutos de... O quê? 30 minutos de fala, vocês acham que é ok? Ou um pouco mais? Não, eu acho ótimo. Acho que o mais importante é a gente conversar depois. Então, se eu Beleza, mantiver os 30, tá ótimo. beleza. Nicole, fala sua. Primeiro, eu queria agradecer muito à professora Juliana e a gentileza do Pedro de me apresentar aqui, por ser mediador, mas ao projeto de modo geral, né? É um prazer aqui da UFPEL, aqui de Pelotas, do sul do Brasil, poder compartilhar essa tarde com vocês. Agradeço também a todos que estão online e a todos que em algum momento vão ver essa fala. Quando a Ju fez o convite para mim, ela propôs, então, que o tema fosse o alimento e o corpo, e eu fiquei pensando de que maneira que a gente ia poder conversar sobre isso, porque é um tema amplo, é um tema que me apetece muito, e a palavra apetecer aqui não é uma escolha leviana, né? Ela me instiga muito, essa temática me instiga muito, e ela perpassou um pouco dos meus campos de pesquisa, e hoje também, inclusive nesse semestre, eu estou ministrando uma disciplina para graduação de gastronomia que chama Alimentação, História e Cultura. Então, eu fiquei pensando de que maneira isso podia ser de interesse e de que maneira que a gente ia poder
construir essa conversa de hoje, né? Eu montei esses slides de uma maneira muito sucinta, mas que eu pudesse pontuar algumas coisas que podem guiar a nossa conversa para depois, né? Eu pretendo trazer alguns temas e também alguns conceitos sobre comida e cultura, para a gente começar a fazer alguns exercícios sobre algumas das que são nossas práticas mais cotidianas. E exatamente por serem práticas tão cotidianas é que acabam fugindo do nosso pensar, né? E do nosso agir, às vezes. Muitas vezes a gente chama de ações mecanizadas ou essas coisas que a gente diz que faz sem pensar. Se a gente considerar, comer é essencial à vida, eu acho que isso todo mundo entende, né? Que se a gente não comer, bom, a morte é iminente. Mas para além de ser uma necessidade biológica, comer traz consigo uma série de outros processos, inclusive significados, símbolos, modos de ser e estar no mundo. E aí, talvez, como um exercício de introdução, eu queria que vocês pensassem em alguma coisa que vocês comeram. Qual é a última memória da refeição de vocês? Onde vocês estavam? Vocês estavam acompanhados? Quem estava com vocês? Foi uma refeição em pé, sentado, em casa, na rua? Isso foi comido com as mãos? Isso foi uma refeição compartilhada? Por exemplo, travessas foram servidas à mesa e dali todos se serviram? Foi direto da panela? Essa comida, ela foi feita em que tipo de equipamento? Era um fogão a gás, a lenha? Esses ingredientes eram de que origem? Vocês conhecem a história do que vocês comem? Vocês acreditam que as outras pessoas conhecem as histórias do que elas comem? E como vocês contam as histórias do que vocês comem? Essas são perguntas muito iniciais, mas que conseguem complexificar os contextos e nos direcionar para temas que são caros e queridos para a antropologia da alimentação. E aí, nesse mesmo movimento de vocês tentarem encontrar dentro da memória a última coisa que vocês comeram e como essa refeição aconteceu, pensem na refeição mais importante da memória de vocês. Sabe aquele lugar querido dentro da cabeça, que sempre que a gente busca um conforto, a gente volta para aquela mesa, para aquele lugar, para aquela música, para aquele aroma, ou para aquela cozinha, ou para aquela companhia, né? Então, quais são os afetos que envolvem as lembranças de vocês? Essas também são maneiras de a gente encontrar sentido e significado nesses complexos contextos alimentares, né? O que eu estou tentando dizer aqui é que, para muito além de ser um combustível biológico, a comida ela vai carregar consigo outros significados, né, que vão poder compartilhar e, na verdade, conformar identidades alimentares, a noção de pertencimento, a noção, inclusive, do outro, né, o outro que não sou eu, o que o outro come e que eu não como, e isso vai trazer estranhamento, por exemplo, ou conflito, ou interesse, ou até asco, né? Ou perigo. Então, todas essas relações são gatilhos possíveis de pensar quando a gente pensa comida. E aqui eu ainda nem comecei a falar sobre a ideia de abundância e escassez, sobre os processos de valoração daquilo que a gente come. Mas esses todos vão ser pontos que eu vou tentar ir amarrando ao longo dessa meia hora aqui de monólogo. Depois eu espero que vocês interajam comigo aqui e compartilhem ou memórias, ou impressões, ou histórias, que eu acho que é isso que enriquece esse nosso momento. Então, para essa introdução, eu queria dizer aqui, comida importa. O que a gente come, o que a gente deixa de comer e por que a gente faz essas escolhas, assim como a maneira que a gente come, se é com as mãos, com os talheres, aquilo que está no prato ou na gamela ou enrolado no guardanapo, a companhia com quem a gente compartilha essas refeições, ou se elas são sozinhas, ou em núcleos familiares, ou em grupos de amigos, ou em espaços coletivos, do tipo refeitórios, a hora que a gente come, as horas que a gente escolhe para a gente poder comer, e o que a gente come a cada hora também não são escolhas levianas e nem padronizadas, né? O Brasil é enorme. O café da manhã do brasileiro não é um, são muitos, né? Então, o que conformam essas refeições?
e quais são as horas para que essas refeições aconteçam, né? Os modos de preparo, quem cozinha, por exemplo, de que maneira cozinha, e essa seleção dos ingredientes, de que origem eles vêm, quais são os critérios de escolha. Então, a gente está revisitando um pouco dos primeiros 4 minutos de tudo que eu falei. Mas isso serve para fortificar a ideia de que a comida é cotidiana, biológica, extremamente necessária, mas ela está envolvida num tecido social e cultural complexo. E para que a gente entenda isso como um caminho para imaginar um ser social, um ser cultural, ou até uma sala de aula, isso são questões muito importantes, né? As outras duas perguntas que seguem, uma diz que o que é comida e o que não é comida. O que eu quero dizer com isso é que existem critérios que socialmente, culturalmente, a gente estabelece para definir o que é comestível e o que não é comestível. Nem tudo, desculpa, nem tudo que é biologicamente comestível é socialmente, culturalmente comestível, né? Isso quer dizer, existe sempre aquele exemplo clássico, por exemplo, vou botar um muito icônico e muito problemático. Por exemplo, cachorro. Cachorro, dentro da nossa sociedade ocidental, não é considerado comida em hipótese nenhuma. Porém, contudo, todavia, em algum lugar do mundo, esta é uma possibilidade em que o que para a gente está em outra dimensão, para um outro, ou seja, para essa alteridade, para o outro que a gente está vendo, essa categoria ela vai estar relativizada e constituída de outra maneira. Isso também pode acontecer, por exemplo, com a carne de cavalo, que é um contexto até europeu. Isso é um pouco mais comum, porém também problemático. Eu estou trazendo esses exemplos extremos só para que a gente consiga entender que nós não somos meras máquinas biológicas que consumimos aquilo que é apenas necessário para que a nossa máquina corpo funcione. E aí vai entrar essa dimensão do corpo, que é a pauta, né? Que a gente consiga, então, dimensionar essa ideia de alimento e corpo. Afinal, quando a gente come por quê, né? A outra ideia é que sempre que a gente fala de corpo, a gente vai falar de tentar manter este corpo são, né? Então, anexo ao discurso sobre corpo, existe um discurso sobre saúde ou bem-estar, e também existe um discurso sobre moralidade e sobre critérios sobre os corpos alheios, né? Então, o corpo, por si só, já é um campo complexo. Alinhado com a comida, e ainda mais em contextos contemporâneos, a gente vai ter uma série de outras camadas possíveis para se pensar, né? Mas hoje aqui, eu queria distanciar um pouquinho essa discussão de corpo e saúde e pensar muito mais nesse corpo social, né? No sentido, esse corpo que come e as relações com essa comida. E aí, existe um livro muito interessante da Ligia Amparo, que depois eu vou deixar como recomendação para aqueles interessados, mas que vai investigar muito mais a dinâmica específica do corpo. Mas aqui, a ideia que eu quero trazer é que essa comida, então, ela vai participar da construção do corpo não só desse ponto de vista da materialidade, ou seja, daquilo que a gente vai comer, mas também nessas dimensões culturais e simbólicas. Então, pensar corpo também não só como invólucro da matéria, mas pensar ele nessas múltiplas manifestações simbólicas, por exemplo. Um corpo que cozinha, um corpo que come, um corpo que compartilha uma refeição também é um corpo em movimento, também é um corpo com significados. E aí a gente não está só falando sobre um corpo saudável, ou sobre um corpo gordo ou magro, ou um corpo faminto, né? A gente está falando de um corpo que tem um significado social para sua existência, que pode ou não estar atrelado a essas dimensões vinculadas à ideia da saúde, mas não só. Tá? Então, aqui, o que eu quero, assim, apontar com um pouco mais de ênfase é pensar esse corpo para fora de um selfie apenas, né? Mas pensar esse corpo como um corpo de relações sociais, como um ser humano íntegro, que vai, então, ter essas camadas culturais e simbólicas compondo a sua manifestação, né? A sua existência. Então, bom, ai, desculpa, eu tô toda falhada hoje.
Então, bom, esses seriam os dois grandes eixos da conversa de hoje. O que a gente vai fazer agora é tentar abrir e explorar muito rapidamente outras questões e camadas que vão vincular, então, comida e corpo, mas pensando muito mais nessa comida, então, como um aspecto cultural e social, né? Bom, talvez uma das outras coisas que a gente precise dizer ou precise lembrar, porque lembrem-se, comer é cotidiano, comer é necessário, comer é biologicamente necessário, e a gente faz isso muitas vezes e não reflete sobre o que está fazendo. E por isso também a gente deixa de pensar sobre o que o outro faz, né? Mas quando a gente fala de comida, quase sempre, e não apenas, a gente vai falar de três esferas. Uma que vai ser da natureza, a outra que vai ser da biologia e a outra que vai ser dessa questão simbólica. Lembrem-se que isso é uma das abordagens possíveis. A gente não precisa reduzir a manifestação da comida a uma manifestação pura e meramente simbólica. O que eu quero dizer é que isso é uma vertente dentro das discussões das humanidades, em especial da antropologia, né, que vai pensar a comida como e pelos seus aspectos e construções simbólicas. Mas a gente também pode pensar a comida por outras perspectivas, tá? Agora, pensando nessa ideia de simbólico, e aqui isso não é uma questão semiótica, né, é uma questão cultural, mas é como a gente atribui valor e significado para as coisas, também vai ter uma outra dimensão importante, que é a da incorporação. A incorporação é um conceito teórico, tá? De um autor que chama Fischler. Mas o que ele quer dizer com isso? Que a comida, ela tem dois movimentos que são incrivelmente interessantes. Um deles, que é o possível e socialmente compartilhado. Voltem lá para a mesa que vocês imaginaram. Eu estou supondo que vocês imaginaram uma mesa. Mas a mesa da refeição mais importante que vocês lembram. Essa mesa, ela tem coisas que podem ser compartilhadas. O momento, a bebida, a conversa, as porções. Mas em algum nível, existe um caminho individual de incorporação, que é essa unidade mínima, onde vocês, como comensais, como comedores, precisam introjetar, né, esse alimento. E ao introjetá-lo, vocês incorporam esses símbolos e significados desse momento da refeição. Então, essa incorporação, ela vai fazer esse exercício entre a unidade máxima e a unidade mínima, entre o que é público e o que é individual, por exemplo, né? Isso também vai ter, a incorporação também pode ser entendida como um movimento simbólico, por exemplo, em refeições rituais, onde se espera que aquela refeição agregue uma capacidade especial a quem come, né? Então, esse incorporar também significa integrar capacidades que são extrabiológicas, mas que são culturalmente atribuídas àquilo que se está comendo, né? E o mesmo autor, que é o Fischler, vai dizer que humanos, ou seja, nós pessoas, que a gente come animais, vegetais e também imaginário. Aqui, esse imaginário, ele não é sobre uma fantasia coletiva, mas é exatamente sobre esse processo de atribuição de valor simbólico e dos processos de significação das refeições ou das escolhas alimentares, tá? Então, esse exercício entre o que é de um domínio da natureza e o que é um domínio da cultura vai ser perpassado por um processo culinário e vai terminar no momento de incorporação, tá? Isso seria uma maneira muito rápida de pensar como é que a gente come e o que a gente come. Bom, se a gente estava falando que é possível que a gente incorpore características dos alimentos que são extrabiológicas, mas que são de valoração simbólica, a gente também vai falar das escolhas alimentares, ou seja, aquilo que nos motiva a escolher uma comida ou não escolher outra, né? E aí a gente pode falar de sistemas culinários, ou a gente pode falar de estruturas de escolhas alimentares, e desses processos de aquisição, transformação e consumo. Então, dessa complexidade, né? E isso vai acabar impactando diretamente nos critérios e nesse momento íntimo que é da escolha, né? E nessa
condensação, na verdade, nesse exercício de conformar hábitos alimentares. Aqui tem um outro parênteses que a gente poderia abrir, que seria a ideia do gosto cultural, né? Eu não incluí na apresentação, porque esse seria um plus que nos leva para outras discussões, né? Mas a ideia de um gosto comum, um gosto de uma cultura, um gosto identitário, um gosto de um grupo, também é uma questão que vai estar relacionada diretamente aos hábitos alimentares. E aí, voltando para a ideia do corpo, pensem que essas características e esses processos de aquisição, transformação e consumo vão conformar corpos sociais, vão conformar processos de valoração daquilo que se come e vão conformar modos de manifestação no mundo, né? A outra coisa, dentro desses contextos, que é interessante que a gente pense, são as hierarquias de consumo. O que eu quero dizer? Como vocês têm uma ligação direta e intensa com o rural, é interessante que vocês tenham consigo os textos da Wortmann, né, da Ellen Wortmann, e pensar, por exemplo, a maneira como existe uma categorização daquilo que é comida e como se atribui significado ao que é comida. Um exemplo do que a Ellen traz nos textos é a ideia de uma comida forte e uma comida fraca, ou comidas que são indicadas para pessoas X ou pessoas Y, e também mulheres ou homens, né? Então vai ter uma diferença de gênero, por exemplo, dentro das dietas, né? E isso também são coisas muito interessantes, porque existe toda uma justificativa de uma dinâmica da refeição e de uma dinâmica daquilo que é atribuído ao valor da comida, que adensa, né, essa prática cotidiana. Então, eu acho que essa ideia das hierarquias, elas também não são específicas das comunidades rurais, né? O que eu quero dizer com isso é, se a gente pensar no universo das dietas contemporâneas, também vão ter uma série de hierarquias, mas que vão estar acionadas por outros critérios culturais, não os mesmos do rural. Então, por isso que o que eu estou apontando aqui são ideias gerais de estrutura para pensar comida. São caminhos, mas não são respostas. Então, depois do nosso bate-papo, eu queria que vocês apontassem coisas que durante a fala podem ter causado curiosidade para a gente adensar um ponto ou outro, né? Mas isso aqui seriam caminhos gerais da disciplina, né? Muito mais do que explicações específicas, elas são caminhos para pensar comida, corpo, sociedade e cultura, tá? Muito que bem. Aí, dentro desse contexto complexo, que é pensar comida e cultura, existem outros pontos de interligação que são extremamente interessantes. Um deles, comida e identidade, né? E comida e identidade vão estar diretamente relacionados à ideia de pertencer, à ideia de memórias e à ideia de resgate, né? E aqui, eu queria ainda fazer um contraponto muito rapidamente, mas essa ideia do resgate, ela vai, por exemplo, fundamentar as questões de patrimônio, né? Não única e exclusivamente, mas uma delas. Para quem e para vocês que trabalham com comunidades tradicionais, né, ou quilombolas, essa ideia do resgate, e aí aqui não necessariamente é um resgate, mas o contato, né, e a valoração dessas narrativas, e eu acho que é um caminho genial para que a gente consiga entender os complexos culturais com os quais a gente interage cotidianamente. Então, caminhos para que a gente possa interagir e pensar em comida e identidade. Um deles e são a construção de narrativas, né? E aí narrativas sobre coisas de comida do passado, comida do presente, coisas que voltaram a ser comidas, coisas que é um desejo que continuem sendo comidas, as próprias receitas de cozinha, ou seja, esses modos de preparo, e aqui atentem-se que essas receitas, eu não estou falando só dos registros escritos, mas exatamente sobre esses processos de oralidade, onde a gente conta e narra sobre o que come, os elos e afetos que podem estar vinculados à terra, que podem estar vinculados às gerações, à ancestralidade, ou que podem nos levar para frente e pensar nessa perpetuação de um conhecimento, de um saber fazer, e aqui esse saber fazer também vai criar elos e vínculos mais coesos e intensos entre uma comunidade específica.
a ideia da construção de território, a ideia de que isso identifica um grupo, né? E no momento em que identifica, coloca em contraponto aquilo que não identifica. Então, essa construção de identidade nesse movimento de oposição, de alargamento e encerramento do que é ser quem se é, né? O que acontece nas sociedades contemporâneas? A gente tem passado por um intenso movimento de globalização. Isso aqui é só importante botar em contexto para a gente não nem romantizar e também não perder de perspectiva. Então, o movimento de globalização, ele vai acontecer em quase todos os lugares do mundo, por isso que ele chama de global, né? Mas ele vai ter movimentos de resistência em diferentes níveis e com diferentes impactos. E é exatamente esse movimento que homogeneiza aquilo que a gente come, ou as ofertas do supermercado, ou padroniza por grandes franquias, ou estabelece um padrão alimentar único, acaba fomentando outros movimentos de resistência. Ou seja, no momento em que todo mundo come a mesma coisa, a identidade acaba se fortalecendo como movimento de resistência. Então, eu não sou todo mundo, eu não como isso, eu como a outra coisa, e essa outra coisa me dá uma noção de pertencimento muito maior, né? Muito mais intensa. Então, essa ideia de comida e identidade, ela também vai ter um impacto e uma relação com esse global local, né? Com a ideia de uma homogeneidade alimentar e desses movimentos de resistência que vão fazer contraponto aos movimentos de homogeneização, tá? Então, entre memória e resgate, entre narrativas, receitas, halos e afetos, a gente tem um contexto que está no micro, né? Pensando nesse grupo que come algo e se identifica, ou que tem um padrão de consumo alimentar coeso, e esse macro, que é esse movimento totalizante e homogeneizante, tá? Então, comida e identidade também é um assunto complexo, mas que eu acho que é um lindo campo de estudo. E aqui, a gente também vai ter essa conformação de corpos, né? Inclusive nas oposições rural-urbano, nas oposições de gênero, nas oposições de classe. Aqui a gente ainda nem falou sobre as questões de classe social, mas que são incrivelmente importantes para delimitar esses hábitos alimentares e essa relação com o mundo, né? Lembrando que o Brasil voltou a configurar o mapa da fome, isso é incrivelmente sério e importante, e que quase sempre, quando a gente fala de comida, a gente fala de abundância, mas falar da escassez também é um caminho para estudar a alimentação, né? Muito bem, olha só, meu recorde, 24 minutos. Deixa eu sair aqui e parar de compartilhar minha tela, porque eu quero ouvir vocês. Espero que vocês tenham se divertido com um monte de coisa que eu falei aqui. Pronto. Obrigado, Nicole. Queria agradecer a sua fala e bem, eu sei que durante sua fala você recapitulou vários pontos importantes que já demais convidadas em encontros anteriores desse ciclo que estamos fazendo sobre o alimento já mencionaram. O nosso primeiro encontro foi sobre a diáspora africana e alimentação, então o que você mencionou sobre construção de memória, sobre comunidades, sobre o alimento estando participando justamente nesse processo de construção e de reconhecimento, já foi mencionado. Também gostaria de mencionar o último encontro que a gente teve, que foi sobre alimento e terra. Então, essa pauta que você apresentou sobre a relação entre natureza e a cultura também já foi mencionado bastante. E hoje estamos falando, dando mais foco, né, abordando sobre corpo e alimento. Quando você fala sobre corpo e alimento, sobre incorporar, consumir, né, estamos falando sobre disposições, sobre o que a gente tem asco, sobre o que a gente gosta, sobre de certa forma como a reação que os alimentos podem criar no nosso corpo. E falando em disposições, sempre voltamos assim à palavra hábitos. Vou tentar não teorizar tanto aqui hoje, mas hábitos, né?
E quando falamos em hábitos e disposições, pensamos também em pedagogias, em como a gente aprendeu isso. Obviamente, quando colocamos alimento como um processo de, de educação, também estamos falando em práticas alimentares. O alimento é sempre envolvido com prática, nunca é só sozinho na sua teoria. A gente não fala de alimento, a gente consome, né? Você mencionou também sobre o mapa da fome e a gente tentando aqui falando sobre as nossas relações entre escola e alimentação. A escola é um dos espaços mais importantes para o combate da fome aqui no Brasil. Não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Na escola, na verdade, a gente cria todo nossos vários contatos alimentares. Eu não penso só no momento da aula em que a gente aprende aquela clássica pirâmide da alimentação, né? Mas até no momento do recreio, no momento do almoço, quando as crianças têm a oportunidade de comer comida da escola, ou quando algumas crianças trazem comida de fora. A comida também é uma forma como no recreio as crianças têm de se relacionar entre si, de compartilhar, não só comida que fizeram nas suas casas, como aquilo que conseguiram comprar, doce geralmente. Enfim, muitas coisas podemos pôr em diálogo aqui. Eu vou aproveitar o convite que você fez ao longo da sua fala e mencionar sobre comida estar associada à história. Então, a gente põe em prosa, sabe? A comida convida a gente a colocar prosas, colocar experiências. E seria aqui um ótimo momento para todos nós aqui compartilharmos sobre experiências, sobre alimentação, sobre espaços alimentares. E eu acho que, assim, começando assim, podemos fazer um ótimo debate. A Simone aqui levantou a mão, eu vou passar a palavra para ela. Oi, Simone. Oi, gente. Também agradecer e como fiquei provocada algumas coisas, é por isso que eu já levantei logo a mão. Acho que teve uma interferência sonora aqui, né? É um vento, gente, só um pouquinho. Não sei se melhorou. Mas era nessa relação do gosto, Nicole, que eu também fiquei pensativa, assim, acho que Pedro trouxe um pouco do gosto infantil e tal, e a partir de como você nos colocou, assim, a pensar na nossa mesa na última refeição, e a minha foi bem pertinho, né, foi no almoço, lembrei que na minha mesa tinha lentilha, tinha arroz, tinha carne, tinha peixe, tinha mandioca, e estávamos sentados eu, Léo, que é meu companheiro, e meu enteado, que é o Miguel. E costuma ter muita diversidade de cores e de alimentos assim na minha mesa. A gente, nesse tempo de pandemia, tem comido muito juntos, né? Aqui em casa. Mas o meu enteado costuma comer, quando muito, o arroz, o pepino e a clara do ovo. E agora o arroz nem tá rolando mais, gente. Hoje quase que a clara do ovo não rolou também. Então, assim, eu fico me questionando se esse gosto, e eu acho que isso é uma das questões que a gente tem em quase tudo na vida, assim, se isso é biológico, se é cultural, e em que medida é biológico, em que medida esse gosto é cultural, porque é isso, né? Tá à disposição, tem uma referência alimentar, e vai na contrapartida, e nem sempre é na contrapartida da hegemonia. É também, se tivesse à disposição pizza e McDonald's, estaria tudo certo, assim. Mas não só isso, assim, para além disso, existe, parece que na hora de selecionar os gostos, coisas N's, assim, né, que chamam a atenção, e o quanto que tem, já que a gente está falando de corpo, o quanto que esse corpo é biológico e simbólico e cultural, enfim. Essa foi uma das questões que eu fiquei assim pensando. A outra é do alimento enquanto esse elo do local e do global, né? Porque eu acho que é bonito também, Pedro, assim, acho que também, sempre quando a gente fala de comida, abre muito, né?
E eu acho que a experiência da comida é essa experiência ao mesmo tempo identitária, mas também de abertura. Pelo menos para mim é esse lugar da diversão de experimentar coisas novas. Então, esse lugar de quando a gente viaja e fazer esse tour do que tem ali, né, de quais sabores, como é que as pessoas se alimentam até ter uma infecção gastrointestinal e dar uma freada. Mas até então, para mim, é muito esse lugar da experiência. E mesmo dentro de casa, assim, de procurar comer coisas que eu não comia, para outras pessoas acho que nem sempre é assim, mas eu acho que pode ser também esse lugar do global. E aí eu fico pensando nessa relação política, que tanto do ponto de vista do local quanto do global, pode ser uma atitude contra-hegemônica, né? Contra-hegemônica dessa relação de uma alimentação posta a partir dessa hegemonia, né? A partir disso que você trouxe, Nicole, de uma alimentação que ela é difundida, eu acho que em vários campos, assim, né? Tanto no que tem à disposição, como aquilo que a gente vai consumir dentro de um currículo oculto social. E aí eu acho que tanto essa experiência de identidade como resistência, mas também da experimentação, da criatividade, do conhecer a partir da alimentação como uma experiência contra-hegemônica também. Era isso. Pedro, posso falar antes das Claro. outras manifestações? Então, eu queria agradecer as contribuições de Pedro e Simone, e, bom, eu vou tentar pontuar por partes. A parte, por exemplo, que o Pedro aponta sobre pureza, perigo, por exemplo, me remete diretamente ao texto da Mary Douglas, né? De pensar, e por que eu estou trazendo essa ideia estruturalista e puxando a Mary Douglas para falar de pureza e perigo? Porque isso vai estar relacionado à ideia de asco e também pode fundamentar os debates sobre neofobia alimentar ou sobre as Frankenfoods, né? E aí a gente tem que pensar nos processos de industrialização, ou nos transgênicos, ou nessa comida que a gente desconhece, né? Então, esse asco, ele pode ser tanto sobre uma referência de uma comida que está dentro de um campo do exótico, para mim, mas dentro do culturalmente constituído do outro, né? Mas que isso vai articular essas noções de pureza e perigo, ou seja, esses desarranjos dentro da minha construção do que é seguro comer, né? E aí a gente pode, inclusive, adicionar camadas nessa discussão sobre segurança e insegurança alimentar e esticar pureza e perigo para as questões, por exemplo, de inter-relação com o preparo de produtos tradicionais e o problema com a vigilância sanitária. A primeira coisa que eu fiquei pensando, por exemplo, queijo, né? O queijo é um desses seres, queijo de leite cru, um desses seres microbiológicos ativos, vivos, né? Que passa por essas questões, por exemplo, de patrimonialização, mas que vai ter todas essas discussões de pureza e perigo. Ou então, se a gente também pensar nessas novas comidas, e nessas novas comidas vivas, e aí eu só vou fazer um pequeno parênteses, já vou voltar para a escola, mas assim, por que eu estou presa nas comidas vivas? Porque dentro da discussão da tese, eu tenho um capítulo inteiro que vai discutir a elaboração de produtos fermentados para consumo humano. Isso são técnicas ancestrais que a gente está recuperando, mas presos a um discurso de saúde. Só que aí chega a hora de tomar uma kombucha ou uma dessas super coisas novas e a gente não sabe se aquilo é seguro para a gente comer. A gente vê aquela coisa um pouco gosmenta, não sei se todo mundo aqui já viu, né? Mas é uma coisa gosmenta que fica ali parada em cima da geladeira 7 dias até criar o chá fermentado, probiótico, que faz bem para a saúde e lá. E aí chega a hora de botar na boca, cadê a coragem? Né? Então, isto é um instinto também de que a gente tem uma resistência a provar coisas novas, né? Então, é quase um instinto de sobrevivência. E aí sim a gente vai retomar a discussão da Simone entre o que é cultural e o que é biológico, né? Essa construção, ela está sempre alinhavada. Ela não é nem tanto só daqui e nem tanto só de lá. E aí a gente tem um outro movimento da própria antropologia que vai se desvencilhar um pouco dessa proposta simbólica e vai pensar exatamente nas relações entre domínios, ou seja, quando a gente tiver esta natureza a ser questionada, porque, enfim, a natureza como um construto social e essa cultura também completamente focada no humano. Então vamos lá, a gente falou de pureza, perigo, asco, neofobia alimentar e dessas Frankenfoods, tá?
Aí, nas Franken Foods, eu também colocaria aqui as carnes de laboratório, por exemplo, que é outra coisa maluquíssima que está acontecendo. Aí, bom, falamos da escola, né? A escola é um momento fundamental para a experimentação de sociabilidade e comensalidade, né? Tanto dos rituais de ser servido ou servir-se, de comer junto, comer com um colega, trocar a merenda, esses pequenos escambos, né? E aí eu recordo muito bem, quando eu ia para a escola, a grande graça era trocar os meus sanduíches por pedaços de bolos dos meus outros colegas. Então, aquilo virava uma grande economia informal da merenda, né? Inclusive tapando espaços de possíveis colegas que não tivessem merenda, além da merenda do refeitório, né? E aí sim a importância da merenda do tipo cantina, né? E da refeição oferecida pelo Estado no sentido instituição, né? O Estado como grande. E esse momento de sociabilidade, comensalidade, seja nessa mesa do refeitório ou nesses espaços de recreio, eles também são espaços de construção do outro e de negociação com esses múltiplos outros, sejam eles colegas, professores, né? Então, aí a escola ganha um papel, além da educação nesse sentido mais quadrado, mas de construção de relações com o próximo. E a comida vai ser esse grande campo de negociação. E aí eu vou tentar me encaminhar aqui para as últimas considerações. Arroz, pepino, clara de ovo, né? Então, esse grande conjunto, eu acho que isso também tem a ver com essa ideia da experimentação, do risco, né? E do quanto existe um movimento de querer testar coisas novas ou de não querer testá-las. E isso vai linkar com essa ideia desse experimentar comidas de outros lugares, né? Porque, na verdade, quando a gente experimenta uma comida que não é a nossa, a gente está fazendo esse movimento de aproximação do outro, né? Então, é quase um ponto de contato com essa alteridade, com esse outro que não somos nós. Então, que gosto tem o outro, né? Que gosto tem essa outra cultura, que gosto tem esse outro lugar, e como a gente vai construir essas relações com as nossas experiências pregressas e futuras, e como é que a gente vai lidar com esses campos que são do domínio do exótico, do cotidiano ou do particular. E aí vem essa interface da comensalidade e da incorporação, que é esse exercício entre o que é de fora para dentro. E o grande medo da neofobia ou dessa angústia alimentar é botar para dentro algo que não me interessa, algo que pode me causar risco, medo, pânico ou até doença. Então, fiz uma super volta aqui, mas espero ter atendido algumas das angústias que vocês trouxeram e já vi que tem um pessoal inscrito, espero poder atender as perguntas. Obrigado, Nicole. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta, que temos três inscritos aqui. Você prefere fazer um conjunto de perguntas, responder as três logo, ou você prefere abordar um por um? Eu prefiro o conjunto, que aí eu já faço a mesma salada de fruta que eu fiz aqui com vocês dois, pode ser? Perfeito. Então, a gente vai começar com a Júlia, depois passamos para a Juliana, e no final temos uma pergunta escrita aqui que eu vou falar para você. Então, a fala sua, Júlia. Ai, tomara que dê certo. Travou um pouquinho para mim. Vocês estão me ouvindo? Qualquer coisa, só me avisar que eu desligo a câmera, tá bom? Bom, primeiro a fala me trouxe várias questões que eu gostaria de trazer para o debate. Eu vou tentar organizar um pouco, dizer que no começo o convite a se lembrar da refeição mais importante foi algo que me mostrou como que a comida afeta, né? Como que ela tem um potencial de afeto profundo, de afeto, não no sentido de carinho, afeto bom, ela ela atravessa a gente, né? Tanto no sentido físico como em muitas dimensões. E foi muito gostoso voltar para a cozinha da minha mãe, e para aqueles cheiros, e para aquele gosto.
E aí eu me lembrei como que essa pessoa, a Jaísa, minha mãe, sempre teve como parte da existência dela esse compartilhar, esse servir de comida, que também traz narrativas, que traz o tempero plantado no quintal e que, sobretudo, trazia esse aguçar de curiosidade pelo que a gente não conhece. Então, a vinda de algo novo para a nossa cozinha era algo extremamente celebrado para que a gente fosse provar. E da importância desse lugar da celebração do novo no nosso processo de constituição da relação com a comida. E quando eu pensei sobre isso, eu comecei a trazer para o nosso diálogo como é que isso é transposto lá para a escola. Acho que a coisa da divisão das merendas é algo que veio agora no nosso... E aí, partindo para outra parte, né? Eu compartilhei aqui uma primeira parte de questões, e aí organizando, quando eu transponho lá para a escola e começo a pensar um pouco mais na escola, uma primeira questão é essa questão da celebração, e acho que o dividir a merenda é um lugar importante, mas que nós estamos privados disso. Está proibido pelos documentos que a criança traga a refeição dela. E aí compartilhar, trazer um pouco mais da nossa escola, da nossa realidade. A minha pergunta é tanto para a Nicole como também para os professores da Escola Parque da Natureza de Braslândia. A nossa escola, diferente da Escola Parque da Natureza de Braslândia, ela pertence a uma rede integradora. E essa rede integradora, ela é uma concepção, né? Ela é uma concepção pedagógica que veio há 3 anos e ela não foi construída pelas escolas parque do plano piloto. Ela foi, de fato, imposta. Então, agora, a escola de vocês vai se organizar dessa forma. E nessa organização, em que a gente atende complementar a uma escola-classe no turno contrário, as crianças almoçam na nossa escola. E esse almoço, ele é assistido pelos professores da escola, arte-educadores e educadores físicos, e se chama Promoção de Hábitos Sociais Individuais. Entretanto, os professores não podem comer junto com as crianças, a merenda é rateada mesmo, ela é per capita por estudante, e o cardápio é elaborado por uma nutricionista da Secretaria de Educação, de uma forma que nós não participamos de forma nenhuma, assim como as crianças, né? Nós não participamos, as crianças não participam. Ele é definido dessa forma. E está havendo um movimento muito bonito, que eu admiro muito, a nossa vice-diretora, a Verônica, ela está com uma proposta de todos os dias, ela posta nos grupos das famílias qual é o almoço, assim como o cardápio. E uma pergunta sempre vem acompanhada dessas fotos, que é: cadê o feijão? Cadê o feijão? E não tem vindo feijão. E a gente começa aqui nas nossas conversas na gestão, começa a elocubrar sobre quais são os critérios definidores desse cardápio que chega até as crianças. Quais são os interesses econômicos, políticos envolvidos nessa escolha do cardápio. Então, eu peço desculpa por ter me alongado, porque, de fato, é algo que eu gostaria muito de compartilhar com uma reflexão que eu gostaria de compartilhar com a equipe docente da nossa escola, fazer esse convite para a gente pensar junto sobre esse cardápio e como, de fato, fazer desse momento um momento pedagógico e não um momento de refeitório que é se ofertado uma comida que envolve muita relação de rejeição, por exemplo, tem vindo muito peixe, e as crianças elas têm esse lugar de recusar o peixe. E como é que a gente pode trabalhar isso? Porque, querendo ou não, o que a gente tem são crianças que não têm como almoçar de outra forma e às vezes estão comendo só arroz. E isso está acontecendo dentro de um tempo e espaço chamado promoção de hábito social individual, de um espaço que se propõe a ser pedagógico. Então, queria perguntar,
né, encerrando, a EP, como está a questão do cardápio, se as crianças almoçam e se já houve movimentos de busca de superação dessas limitações impostas pela Secretaria de Educação. E a Nicole, eu gostaria de pedir uma apreciação sobre as questões que foram trazidas, sobre essa ausência do feijão, que as famílias demonstram como algo muito importante, sobre essa relação entre escola e secretaria, né, e zonas mais centrais para pensar o cardápio, se você conhece projetos que pode ser compartilhado para que a gente avance nesse sentido. Obrigada, gente, desculpa ter me alongado. Tudo bem, obrigado, Júlia. Agora eu vou passar para a Ju, e depois temos uma pergunta escrita que eu vou ler aqui e uma fala da Edneia. Pode falar, Ju. Oi, Nick, primeiro agradecer, né, pela tua fala. Você trouxe várias questões assim legais para a gente conversar. E eu vou me deter numa delas, né, em algo que me senti, né, assim, motivada a te perguntar, que é sobre as narrativas. Eu gosto de trabalhar muito com narrativas e queria que você falasse um pouco, né, dentro da tua experiência, assim, como professora de gastronomia, e você, né, é professora em Pelotas, e Pelotas é a terra do doce, né? Quando eu penso na minha refeição, assim, respondendo a tua pergunta, eu vejo panetone, eu tenho alguma coisa com panetone, eu amo panetone, né? Eu não espero Natal, quando eu acho no supermercado fora de data, pode estar velho, pode estar, né? Se tudo eu compro, eu vou comprar. E eu gosto do panetone com fruta, é o meu negócio. Com fruta, não bota chocolate granulado, não bota nada, me dá panetone com fruta. E aí eu tava me lembrando, eu achei um ontem, né? E aí, assim, eu realmente não me controlo. Eu peguei o panetone, já comecei a comer, e eu tava lembrando, falei, gente, de onde será que vem isso, né? Esse meu negócio com panetone, essa obsessão com panetone. Até na Alemanha eu achei panetone, pensa. Trouxe o panetone na Alemanha, assim, peguei o negócio. E aí eu me lembrei da minha avó. Foi um Natal, há muitos e muitos anos atrás, que nós passamos juntas na casa dos meus pais, estava toda a família, e eu me lembro da minha avó vestida na manhã seguinte ao Natal, no dia 25 de dezembro. A minha avó vestiu um vestido de linho preto, colocou um lenço enrolado no pescoço, e todo mundo acordou super tarde, né? Porque estava, enfim, a festa no dia anterior, e ela tinha acordado cedo, tinha saído para dar uma caminhada. E quando eu encontrei minha avó, ela estava comendo panetone com uma taça de vinho. E ela falou: minha filha, essa é a melhor maneira de celebrar o Natal. E eu falei: caramba, sabe? Ela tinha acordado cedo, tinha caminhado, estava toda bonita, aparentemente para ninguém, porque eu não tinha viva alma na rua, estava todo mundo dormindo em casa. Aí eu falei, gente, será que é disso, né? Esse meu negócio com panetone, né, que eu tenho, também para mim é uma felicidade tomar um panetone com uma taça de vinho. Se combina ou não, não sei, mas para mim. Então, e eu me lembrei, poxa, isso é uma narrativa, né? A minha narrativa com panetone. E eu queria que você falasse um pouco, assim, de que forma que a gente pode, né, abordar essas narrativas, se você tem ideias para isso, né, de que forma que a gente pode trazer isso para dentro das nossas práticas pedagógicas, né, para a gente, eu acho, estimular o sabor do saber, né, que eu acho que tem um lance da alimentação que é nisso, né. Enfim, saber se mais alguém gosta de panetone, né, se alguém... de frutas. Enfim, é isso. Obrigado, Ju. Eu já posso dizer que eu não gosto de panetone, mas na minha casa meu irmão adora. Eu vou aqui falar a pergunta da Priscila. Ela quer voltar a esse tema sobre alimentação em crianças.
Ela pergunta: a resistência em experimentar coisas novas tem a ver com a infância? As crianças são mais seletivas em relação ao alimento. Pelo menos é o que me parece. Eu mesmo, quando criança, detestava coisas que hoje eu amo. O paladar tem relação com a maturidade? Essa é a pergunta da Priscila. E agora eu vou passar para a Edneia, que é a última da nossa fila. Aí podemos entrar para as suas respostas, Nicole. Olá, antes de iniciar minha fala, eu preciso manifestar assim, minha gratidão por estar com um grupo de pessoas que são tão especiais para mim. E eu venho complementar a fala da Júlia, né? Eu não pude participar dos encontros anteriores, mas tudo que diz respeito à comida e afeto me afeta. E quem me conhece sabe que eu falo de comida o tempo inteiro, faço comida o tempo inteiro, se eu puder, e isso é muito importante para mim. E quando eu vi a temática do diálogo de hoje, me remeteu justamente a essas situações que a Julinha trouxe, né? Porque a gente é habituado a ver, a presenciar situações em que o motivador da criança para experimentar alguns alimentos é perceber os adultos de que elas gostam comendo esses alimentos. Em muitos casos acontece, né? E lá na escola a gente tem, na escola classe Incra 6, que é atendida pela Escola Parque, então a gente divide os nossos preciosos alunos. As crianças têm, partindo do princípio pedagógico, que sempre que as professoras vão trabalhar uma história ou algum conteúdo, onde dá para incluir o alimento, elas incluem. Porque é prazeroso, porque às vezes dá para trazer alimentos que não são possíveis nos lares das crianças devido às condições econômicas das famílias. E quando dá na hora do almoço, as crianças têm cobrado assim: tia, mas você não vai comer junto com a gente? Tá tão gostoso, tá tão cheiroso, você não vai experimentar? E isso motivou o nosso grupo a registrar formalmente um pedido à regional de ensino para endossar essa flexibilização da norma do servidor não poder se alimentar ou usufruir da merenda escolar que é direcionada para os alunos. Né? E aí eu gostaria muito, muito de te ouvir, Nicole, nesse sentido, né, desse exemplo do professor que degusta, que experimenta o alimento para a criança ser motivada. Eu gostaria de te ouvir nesse sentido. E a questão do feijão, né, que a Julinha colocou também. E quando o feijão chega, ele chega enlatado, né, cheio de conservantes, cheio de coisas, e a gente vem sempre ouvindo, recebendo os documentos, agora o último que chegou, informando que não terão alguns itens, porque não foram comprados, por questões burocráticas, e aí não é a compra que é feita para satisfazer as necessidades da alimentação escolar, nem na perspectiva nutricional, propriamente falando, e nem na perspectiva pedagógica. É o cardápio escolar que se adequa ao que está comprado. Né? Isso me causa uma frustração muito grande. Obrigada, desculpa por ter me alongado. Obrigado, Edneia. Já vou passando aqui para a Nicole. Oi, gente, obrigada pelas colocações. Vamos ver o que eu consigo contribuir aqui, né? Começando pela fala da Júlia, que já vai dar alguns gatilhos para depois,
Eu acho que esse afeto que afeta, que atravessa, que extravasa, né? Eu acho que de algum jeito, tu mesma já responde a tua pergunta. O que eu quero dizer com isso? Quando falas da tua mãe, da Jaísa, que serve comida com narrativas, que tem essa celebração, a comemoração, e como dar jeito de burlar a pandemia e convencer os alunos a experimentar coisas novas, talvez uma dessas motivações seja exatamente a contação de histórias, mas é trazer e construir processos de significação. E aí eu volto para a fala da Juliana, né, que vai trazer toda a história do panetone da avó dela. A gente cria vínculos com narrativas. A experimentação e a comida é um dos momentos, mas ele não é único. Os processos de criação em relação simbólica, eles vão se dar antes, durante, depois. Então, estimular a experimentação de coisas novas, porque a gente também sabe que a criança é teimosa. Vou chutar aqui um ingrediente que é controverso: beterraba. Não como beterraba. Já provou? Sabia que a tia tinha uma amiga que comia beterraba? A gente convence contando histórias. A gente ensina contando histórias. Então, talvez um dos caminhos, não é o ideal, mas é o possível, seja exatamente elaborar narrativas. A outra é fazer com que as próprias crianças contem suas histórias. Crianças gostam de narrar sobre si, né? Então, não como beterraba, mas por que não come? Me conta a história do porquê não come, né? Qual é? Enfim, tem que investigar o que faz a negação da experimentação, né? E eu acho que isso pode, inclusive, dar subsídios para fazer os recursos do tipo, por que não tem feijão? Então, fazer pais e crianças contarem a importância do feijão, porque isso são argumentos sociais que vão construir a necessidade de ter feijão nesse cardápio, entendem? A força vai estar na narrativa. E ela não é uma questão de segunda ordem, ela fundamenta a experiência vivida, entendem? Este é um recurso de pesquisa e é um recurso de força de argumentação que vocês podem usar dentro da elaboração das práticas cotidianas de vocês. Aí, as negociações com outras instâncias, né? A ideia de como a gente cobra o feijão, ou como a gente entende as coisas, eu acho que isso precisa ser um pouco modulado no sentido de ser um movimento coeso de cobrança para que consigam resultados efetivos nas práticas de vocês, né? Mobilizem-se em tentar entender essas necessidades, identifiquem quais são as comuns, e aí façam um movimento, né? Eu acho que a ideia dessa coesão sempre fortalece as demandas. Então, pessoal, vocês estão todos travados para mim, só alguém me avisa se estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo também. Tá, ótimo, obrigada. Aí, a Edneia também vai trazer essa ideia de comer com, né? Comer com é um movimento importante. Sempre quando for possível, ele deve ser mantido. Agora, condições de pandemia vão, além das que o servidor não pode, enfim, das outras normas, nós ainda temos normas sanitárias, né? Mas eu acho que instigar esse conhecer, e aí vem uma coisa muito interessante, que é esse saber e sabor, eles têm essa mesma origem, né? Então, para que a gente saiba algo, a gente experimenta algo. A construção do paladar, ela vai acontecer ao longo da vida. É claro que a gente determina preferências nessa primeira fase, mas elas não são limitadoras. A questão é, crianças que são mais estimuladas, que são desafiadas, que são convidadas, que são... me faltou um último adjetivo, mas assim, que a gente consegue ter uma relação mais próxima delas, é mais fácil com que a gente supere esses desafios. A outra coisa é, a escola é ótima, mas os contextos familiares são importantes. É preciso saber mais das histórias dessas crianças, né? Para a gente entender por que ela está negando o peixe e está pedindo feijão, né? Então, ter esse diagnóstico, eu vou chamar assim, dos cenários específicos de cada contexto que vocês atuam.
Então, uma das forças é a narrativa e eu ainda queria deixar aqui como sugestão o desenho, né? Se vocês fizerem um exercício em sala, essa mesma pergunta que eu fiz para vocês, a ideia do qual foi a comida que vocês mais gostam, a comida mais importante, a comida, a última comida, e pedir para essa criança exercitar isso num exercício artístico de livre demanda, isso também pode ser um material muito interessante para aproximar, né, principalmente daquelas crianças que têm alguma dificuldade de expressão oral. Então, eu já falei um monte de coisa, já vi um monte de mãozinha levantada, eu só vou pedir um minutinho aqui que eu já venho. Um segundo só. Eu já vou aproveitar para perguntar se vai ter mais pessoas além da Osanete para essa próxima rodada de perguntas. Eu estou vendo aqui também que no chat a gente está tendo ótima interação. Tem uma fala da Simone que eu gostaria de mencionar aqui. Voltei. Oi, Nicole. Eu vou, Não, na Pedro, verdade... rapidinho, eu acho que o Orlando tinha levantado a mão também. Isso. Orlando, você quer falar primeiro e depois a Zanetti? Sim. Primeiro, agradecer, evidentemente, para nós é um privilégio, né? Diante de pessoas que tanto falam bem da alimentação, então nem tem como não falar bem, porque é essencial, né, nos alimentar, para manter o nosso corpo vivo. Mas, assim, eu teria uma série de coisas, eu apertei a mãozinha aqui depois, mas teria uma série de coisas para falar sobre a questão relacionada mais à questão cultural, né, da alimentação. Essa transição também de quando você começa a ir à escola pública, né, enquanto criança, nas suas primeiras aulas, seu primeiro contato com a escola, né, e de conhecer nova maneira de comer, né, de ser um comensal ali, um dos comensais, outros tipos de alimentos, né? Mas eu vou me ater mesmo à questão da pergunta da professora Júlia, né? Que me recorda aqui um tempo aqui na Escola Parque da Natureza, em que a professora Cláudia, muito ousada, ela nos sugeriu para que nós, professores e demais funcionários, todos da escola, pudéssemos almoçar juntamente com os alunos, né? E nós, assim, nós fazíamos, como se fosse um projeto. Não sei se eu me recordo bem se foi um projeto que a gente resolveu realizar, e nós fazíamos isso. Nós sentávamos com os alunos, né? Professores com suas turmas, e juntamente com os funcionários todos, né, da escola, e nós almoçamos. Eu não sei se, de repente, a Cláudia chegou a avisar, ou levar um ofício, um pedido oficial, né, até a regional, mas assim nós nos portávamos, e era bem significativo, favorável, as crianças realmente aceitaram do dia, o menu do dia, e era bem agradável a nós todos. Além do que, né, ficava mais fácil para os professores, nós não tínhamos que sair para os restaurantes, ou gastar algum din-din, já ficava na escola, e era bem, sinceramente, bastante favorável a nós todos, a nós professores, funcionários e alunos. Né? A gente sentia que o aluno realmente participava daquele momento da alimentação, e era algo pedagógico, né? De repente, a Simone pode nos responder relacionado a essa questão oficial da Cláudia, que eu não estou a par, né? Não fiquei a par enquanto professor, mas, assim, foi um grande êxito da parte da Cláudia, dos gestores, e nós todos, professores e funcionários, juntamente com os alunos ali, no momento da alimentação, do momento do se alimentar, do comer, e bastante educativo para nós e para eles também. Obrigado. Obrigado a você, Orlando. Eu vou passar para a Usa. A fala sua. Ei, gente,
toda quarta é um desafio, né? Gratidão, viu, Nicole, por tantas questões que você traz, tão bonito esse trabalho seu. Eu estou aqui ainda impactada com a história lá que os professores não podem se juntar às crianças, né? Então dá até uma coisa assim, meio de engasgar na garganta, mas pelo menos vocês conseguiram, né? Uma autorização para comer junto com as crianças. Então, a nossa luta diária é essa, né? De todos nós. Mas, assim, muitas questões me chamam a atenção aqui nas suas colocações, Nicole, e nas questões que surgiram pelo grupo. E eu fico aqui, eu estou mais me perguntando, sabe? Eu estou mais me perguntando, porque esse assunto ele é da maior relevância, mas a gente sabe que são poucas as oportunidades que a gente tem para conversar sobre isso, né? Esse espaço nosso aqui com a Ju tem sido um privilégio para todos nós, que ela traz pessoas para conversar a respeito das questões, né? Dessa questão vital, né? Que o vital a gente sabe que talvez seja o mais perverso, a gente não sabe o que é mais perverso, se é o vital, se é o mental, mas o vital ele tem uma importância fundamental na nossa vida. E eu queria, assim, mais que você falasse um pouco, Nicole, como é que a gente pode, no dia a dia, trazer essas questões, que a gente sabe que a mudança de qualquer hábito ela é muito desafiadora e difícil também, né? Mas, e essa questão do alimento, que tem muita relação com a memória afetiva, que foi colocada aí, como é que a gente vai, então, assim, se desapegar dessa memória afetiva, né? Daquela comidinha no fogão de lenha, daquelas questões todas que a gente sabe. Mas, enfim, o que eu queria, assim mesmo, ouvir de você é como é que essa coisa dos sentidos, a gente pouco ouve falar na questão dos sentidos, como é que eles se mobilizam. A gente sabe que os sentidos se mobilizam no ato da gente se alimentar, no ato de comprar o alimento, entre toda essa questão política que a Simone tinha colocado. Então, a política de não ter alimento, né? A gente sabe que existe no país uma política de muita gente não ter alimento, muita gente. Então, hoje é uma política estabelecida no país, né? Porque as pessoas não têm alimento, não têm educação, não têm roupa, não têm casa, não têm nada. Mas como é que, ao mesmo tempo, a gente sabe que os sentidos se mobilizam e se integram para esse ato de alimentar-se? Então, como é que a gente pode trazer isso para o nosso cotidiano? Não só para a criança, mas para nós adultos, porque nós assim, eu estou tirando por mim um monte de gente que eu conheço, que a gente conversa um pouco sobre isso. A gente não foi educado para se alimentar nessa perspectiva de saber que nós temos um sistema, que nós somos um sistema, e que na hora que o alimento vem para esse sistema, ele vem com toda essa bagagem política, econômica, social, cultural, mas principalmente nessa mobilização dos sentidos. Como é que isso ocorre na nossa vida? Lembrando que tem uns autores que da filosofia indiana e da pedagogia indiana, que eles falam que os sentidos eles mobilizam a vida, eles mobilizam todo o nosso poder estético. E esse poder estético está no dentro, no fora. Então, como é que essa estética, que a gente acha que a estética é uma coisa separada, mas a estética está dentro, como é que a gente vai trabalhar tudo isso assim, a partir de nós mesmos? Nós, mães, pais, avós, professores, né? Queria assim, ouvir um pouco. Gratidão. Obrigado, Osa. Vou passar para a Simone. Eu só queria comentar que o Orlandinho me pediu para que eu relatasse, né? Bom, Orlando, acho que teve primeiro esse ato de ousadia mesmo, acho que você escolheu muito bem a palavra para comentar a atitude da Cláudia, esse ato de ousadia que ela sustentou e sustentou muito, assim, a ponto de questionar, e comida se nega?
comida se nega para alguém? Então, acho que tem muito da postura da Cláudia e a gente sustentou isso no projeto político-pedagógico até 2018, né? Então, acho que assim, tem uma conjuntura maior que foi de uma regional aberta a isso e um setor central também muito aberto. Era épocas de Vera Catalão, muito próximo ali da educação ambiental na GEAPLA, né? Então, quando esse projeto base chega na GEAPLA, ele é aprovado e sustentado, porque, inclusive, quem me apresentou, assim, eu imagino que a Cláudia já conhecia, mas quem apresentou para mim esse termo comercialidade foi ela, foi a Vera Catalão, numa dessas conversas com o projeto político-pedagógico. Então, era estabelecido dentro da nossa carga horária de trabalho esse tempo do almoço pedagógico, né? O termo que a gente usou na época foi almoço pedagógico. Então, era reconhecido como trabalho pedagógico essa alimentação conjunta entre a escola inteira. E isso é importante por N aspectos, assim, acho que você trouxe vários, e um outro que eu gostaria de trazer também é o aspecto da empatia, assim, da empatia alimentar. Então, acho que nós, professores, servidores, familiares, quem chegasse na escola comeria. Então, assim, quantas vezes em ciclo de formação a gente não almoçou, né, Ju? Ali na escola mesmo, com o lanche da escola, com os pratos da escola, com as colheres da escola. Então, como que você mobiliza para saber que está faltando feijão e que esse sustento do feijão faz falta para uma carga horária de 8 horas, se você não se alimenta da mesma coisa que seu estudante alimenta? A gente pode imaginar e tal, mas quando passa pelo nosso corpo, isso ganha uma outra dimensão. Então, esse comer junto, ele é fundamental mesmo. E aí até escrevi no chat que corta na carne, a gente não ter mais esse tempo, e no caso da Epenibras, eu imagino que mudaria por outras situações, porque eu acho que na rede integradora, que é o projeto do qual a EP 210 faz parte, é pedagógico esse horário, né, Júlia, também. O horário do almoço e das práticas, mas ainda assim os professores não podem comer junto com os estudantes. Mas acho que no nosso caso, foi tirado esse horário por conta da mudança do espaço, por falta de depósito para guardar os alimentos, não é nem por falta de pessoa para fazer o alimento, nem por falta de cantina ou de estrutura, foi por falta de depósito para acondicionar esses alimentos. Então, a gente vê como é que é o processo de burocratização do Estado. E aí, corta na carne porque o almoço pedagógico, ele não é só almoço, mas ele é resultado do ciclo agroecológico que a gente fazia. Então, era o momento de celebração do nosso trabalho lá na horta, do que a natureza nos dava. Então, que bonito que era. E tem uma imagem, uma foto, que eu gosto sempre de mostrar quando a gente fala sobre isso, que são os estudantes carregando umas panelas desse tamanho, carregadas de alface, que eles plantaram, que eles colheram e que eles iriam comer logo em seguida. E então, o almoço, ele ganha esse espaço de celebração, porque ele entra no modo de vida. Para além das narrativas, que são importantíssimas, ele tem concretude. Fui eu que plantei esse alface, fui eu que colhi, sou eu que estou comendo. E aí a gente, acho que entra num complexo maior, assim. Quando esse alface entra no prato do estudante, ele tem outro significado, né? E aí, eu acho que isso é estético, sabe, Osa? Eu acho que isso assim que a gente ativa os sentidos de maneira mais complexa. E aí, nesse sentido da abundância, mas a provocação que a Nicole traz da escassez, e aí eu já estou fraquejando a voz, porque até hoje me impacta, e eu imagino que está impactando todo mundo, os 20 milhões de brasileiros passando fome, e aquela imagem do caminhão de lixo, as pessoas procurando comida no lixo, as pessoas pegando o resto e os miúdos da galinha. São coisas que é difícil até da gente falar, que eu acho que impacta tanto os nossos sentidos, e isso também é estético, aquela foto estética, que vem a escassez da palavra, né, gente? Aquela foto, para mim, assim, é o que não dá nem para falar. Que nível que nós chegamos nesse país, né? Era isso. Obrigado, Simone. Jaqueline, você quer falar? Sim, eu estava aqui pensando, me lembrando, na verdade, né, o Orlando, a Simone falando aí a respeito desse período lá na Epenibras, e aí, pensando também no que a Júlia falou,
Do ponto de vista pedagógico e assim, quais os argumentos utilizados, né, para desenvolver tudo isso no PPP, muito das coisas que a gente pensou, além disso que a Simone colocou, né, de que essas crianças e adolescentes iam lá, a gente tinha a horta, eles plantavam, colhiam. Chegou o momento, inclusive, da gente fazer um período, acho que tem uma festa junina, se não me engano, e aí eles pegaram os milhos junto com a gente numa roda, os professores juntos, né, eles espalhavam o milho, fazia todo o processo até o cozimento, e depois a gente degustava isso em conjunto, ou seja, esses links que são maravilhosos, né, e que, de fato, serviram de fundamentação teórica, inclusive, para o PPP, mas também teve um outro tema que eu lembro que aventou essa necessidade de fazer um trabalho mais a fundo nesse sentido, que era o fato das crianças, porque a gente nessa época atendia alunos adolescentes, e eles gostavam muito de brincar na hora da comida, jogando a comida uns nos outros. E a gente sentiu a necessidade de educar eles, né, trazer uma formação nesse sentido, para valorizar a comida, né? Que comida não é para você estar jogando no coleguinha, para você estar, né, desperdiçando, para você. Então, tudo isso serviu de fundamentação, né? Para a gente poder trabalhar e assim, a Cláudia, ela foi muito assertiva nisso. Ela, quando teve essa ideia, isso não foi assim também aleatório, né? Foi observando esses detalhes que ocorriam no dia a dia do cotidiano nosso lá, que fizeram com que a gente chegasse a pensar dessa forma, né? E aí a gente acho que sustentou essa proposta com muita fundamentação, de fato, porque tinha dados, de fato, né? As crianças tinham esse hábito de ficar jogando comida uns nos outros lá, e a gente ficava tentando policiá-los, de certo modo, né? No sentido de chegar aqui, conversar com eles, olha, fulaninho, isso não pode ser feito, assim, não vai... Ou seja, de diversas maneiras a gente chegava a levá-los a conhecer o processo não só de produção do alimento, no sentido de plantar e tudo mais, mas mesmo de confeccionar o alimento, né, para que eles pudessem entender e valorizar quem fez, quem deixou de fazer, né? E a gente fez uma época, inclusive, nesse mesmo período que a gente estava almoçando com os estudantes, a gente fez nas bandejas umas palavras cruzadas com alguns temas e tal, sempre buscando, antes do almoço, 15 minutinhos, eles ali tinham uma atividade pedagógica já dentro do refeitório, e a gente sempre ilustrava temas assim, nessa linha também, né, para tentar fazer com que esses adolescentes, principalmente os adolescentes, as crianças, elas não são, os pequenininhos não são tão assim, né, dessa brincadeira de estar jogando, comidinha no outro, não, eles sentam para comer, estão com fome, eles já falam, tia, estou com fome, e vai logo comer, né, mas os maiores tinham muito isso, né, de ficar desperdiçando a comida e tudo. Então, assim, a depender muito, né, de cada escola, de cada cultura que está já estabelecida naquele ambiente, aí se pode também, nas observações, né, pensar, refletir como que pode, por exemplo, sustentar argumentos factíveis para colocar no PPP e para poder tentar uma proposta dessa via regional, porque é em cima disso mesmo que a gente tem que pegar esses detalhes, né? E é extremamente importante, e assim, todo um leque de possibilidades se abrem ali quando a gente trabalha com essas crianças dessa maneira, né? É você sentir que o professor também está ali, ele não é uma pessoa distante de você. Os alunos adoravam quando os professores almoçavam com ele, né? Eles gostavam, eles tinham aquela identidade, né? E conversavam, quer dizer, é um espaço de interação que vai para além do próprio alimento, sabe? É muito maior, é muito grande isso. Então, é maravilhoso. Obrigado, Jaque. Antes de passar para a Nicole, eu também, nessa fala da Osa, me fez pensar sobre essa estética, né, que vocês vêm falando. Nicole mencionou como a gente usa o alimento para incorporar, né? Pelo que eu entendi, a gente usa o alimento para alcançar um corpo específico. E com isso traz uma série de assim, histórias e coisas que eu posso lembrar sobre alimentação, corpo e educação, né? Como, voltando essa fala que a gente vem recorrendo ao feijão, né?
Desde criança eu escuto, feijão é bom, tem ferro, feijão é bom para os ossos, então como feijão. Aí quando eu me sentia fraco, eu comia feijão para pensar que os meus ossos estavam ficando mais fortes. Ou cenoura é bom para a visão. Falando dessa ideia jogando essa ideia de estética e alcançar corpos, como hoje em dia vemos uma indústria formada em volta do alimento e o objetivo de alcançar um corpo de bodybuilder, né? Um construtor de corpo, né? Toda uma indústria formada em que alimentos consigam te ajudar a alcançar um corpo específico. Então vamos entrar no supermercado e vamos ver vários corpos assim ideais, fit, ao lado de produtos. E essa é a promessa que está sendo jogada para nós, que o nosso corpo vai aparecer desse jeito se estivermos consumindo esse produto. Ou até até pessoas criam vão odiar, parar de comer para que consigam alcançar um corpo específico, né? Então, a nossa educação está ligada a essa promessa, essa relação de que o alimento está nos ajudando a alcançar um corpo específico. Mas agora eu vou passar aqui para a Nicole. Pode falar. Oi, gente. Esse bloco foi meio assim, meio ginasticoso aqui, então eu vou ver por onde eu começo aqui. Eu ainda queria falar sobre um tema que eu deixei passar batido, que são as carnes enlatadas e, enfim, esses insumos que chegam até a escola, né? Eu queria compartilhar, na verdade, dois movimentos aqui da UFPEL. Na verdade, eu sou professora do departamento de nutrição e eu sou alocada dentro do curso de gastronomia, tá? Lá nos idos de 2018, 17, nós tínhamos um projeto em integração com as escolas municipais, que era, por um lado, voltado à gastronomia, então, fazendo atividades com as merendeiras. E aí, para que isso servia? Para estimular as técnicas culinárias para lidar com esses insumos que nem parecem comida, do tipo carne enlatada, né? Então, criar alternativas de construção de sabor e de modificação de textura para que aquilo chegasse até a mesa de todo mundo ali que estava servindo, da comunidade escolar de modo geral, com, né, alunos, enfim, técnicos na época, com uma cara mais apetitosa. Então, um dos movimentos era ver o que estava vindo do governo do estado na época, né, as escolas aqui a gente trabalhou mais com as estaduais, o que estava vindo, o que a gente podia ajudar as meninas da cozinha a alterar. E aí eu falo meninas, porque aqui em especial são quase todas merendeiras, né? A outra coisa o outro movimento era a nutrição fazia uma pequena imersão com um grupo específico de alunos. Então, esses alunos, eles eram escolhidos pelos professores, isso significa alunos em risco, alunos com obesidade marcada, alunos em insegurança alimentar, alunos que tinham baixo rendimento na escola, alunos que, por critérios da escola, eram elencados para participar do projeto, tá? E isso daí não era um movimento nosso, mas era um movimento que a escola indicava para a gente, e a gente fazia oficinas culinárias com esses alunos, tá? O que era? Então, as nutricionistas em formação faziam atividades informativas, assim, explicavam o que eram os nutrientes, o que era uma alimentação saudável, e depois dessa abordagem, as crianças iam para a cozinha da escola e faziam receitas supervisionadas. Então, a gente tanto ensinava a cozinhar quanto a comer, e a nossa grande esperança com esse projeto é que essas imersões e atividades passassem para a comunidade de modo geral, ou seja, que essas crianças se estimulassem a compartilhar com pais e avós, enfim, com o núcleo familiar, o que estava acontecendo naquele projeto. Resultado, foi muitíssimo interessante, mas era um campo que trazia muitas inconsistências. O que eu quero dizer com isso? Vinha narrativa do tipo, tia, quando é que a gente vai aprender a fazer bolacha recheada? Né? Eles queriam aprender a fazer as coisas que eles gostavam de comer. Eles não estavam preocupados se aquilo ia ser saudável ou não. Então, o que eu quero dizer é que, dependendo do público que a gente está trabalhando, o discurso da saúde não vai fazer o menor sentido.
né? Essa alimentação, ela está mobilizada por um prazer, por uma série de outras valorações, né? Mas aí também tinha uma série de descobertas. Por exemplo, a gente fez em uma das oficinas um, um bolo de chocolate, mas que era feito com uma massa de feijão preto. E as crianças não acreditavam que aquilo poderia ficar com gosto de chocolate, a receita era de feijão. Então, esses movimentos também de aproximação e descoberta têm uma potência dentro do fazer culinário que podem trazer algumas outras questões de engajamento, tanto do corpo, quanto desse ser social, quanto questões técnicas e práticas. Por que eu quero falar isso? Porque a comida, ela pode ser assunto de sala de aula também. Por exemplo, na química, se a gente fala de como alguma coisa fermenta ou para que serve um fermento, esse também é um modo de construir uma relação com um preparo de comida, né? Então, pensar tanto quanto conteúdo e quanto cidadania, né? Pensar nas duas coisas. Fazer a comida virar um assunto rotineiro, né? Nesse sentido, é a minha provocação. Enfim, esse foi um projeto muito legal, ele, claro, encerrou, provavelmente agora nos movimentos pós-pandêmicos a gente deva retomar, e o outro, já na provocação da OSA, o outro comentário que eu vou fazer, é nessa ideia dessa experimentação, né? Comer é um ato multissensorial, né? Eu acho que todo mundo aqui já ficou gripado em algum momento. Se vocês taparem o nariz, vocês não sentem gosto de nada. Então, se vocês não tiverem o olfato à disposição, a boca vira uma máquina de triturar coisas. A outra é a textura do crocante, né? Isso também é uma outra coisa que estimula. Então, ouvir, sentir, cheirar. Comer é multissensorial, né? E aí vem, eu acho que é um conjunto que é a experimentação, sensorialidade e o estímulo. E isso me remete para outros dois movimentos, que um é a antropologia das emoções e a outra dos sentidos, e a outra da performance, porque então aí a gente vai pensar nesse corpo em movimento e nos sentidos do sentimento, né? Então, entre o que o corpo experimenta e os significados que a experiência gera, a gente vai criando novos processos de significação. Por exemplo, outra provocação. Qual foi a última vez que vocês pegaram uma cenoura crua e morderam? A pergunta é, vocês reconhecem o gosto de uma cenoura crua? Então como vocês, como educadores, podem educar se vocês desconhecem? Vocês conhecem o que vocês comem? Vocês fazem esse exercício cotidianamente? Né? Isso vai... bom, isso é realmente... eu vou deixar um monte de provocação aqui, eu estou muito feliz com a interação, porque a fala era realmente nesse sentido para que eu pudesse estar aqui à disposição para tentar atender e provocar as demandas de vocês, tá? Então, experimentar é um modelo de encantamento com o mundo. Lembrem-se de manter as crianças encantadas com a comida e com a vida e de manter a profissão de vocês como um processo de encantamento cotidiano. Vocês precisam estar encantados e emocionados com aquilo que vocês propõem, fazem e com a atuação. Vocês precisam acreditar no que vocês estão fazendo, né? Por isso que eu vou voltar para a cenoura. Mordam uma cenoura crua e me contem que gosto que tem, né? Façam um exercício de descrição, né? Isso não é só sobre construir o inventário alimentar, mas isso é sobre fazer o corpo experimentar coisas que a gente acha que conhece, né? O desconhecer é o inimigo do experimentar. E também pode ser o estímulo do experimentar. Então, experimenta. A outra coisa só sobre experiências culinárias aqui que eu queria compartilhar, eu colaborei com um colega meu da antropologia, ele estava fazendo o TCC, o trabalho de conclusão de curso da graduação em antropologia, num centro de reabilitação e, na verdade, de um centro específico dedicado para deficientes visuais, tá? E dentro desse centro, então, tinha um mix grande de pessoas que participavam nesses deficientes visuais de vários graus, tá? E a gente propôs uma oficina culinária com tintas comestíveis. Por quê? A proposta do exercício não era que eles acertassem a cor, mas era que eles pudessem saber a cor botando na boca. Então, pelo gosto, eles faziam uma expressão livre
de uma sensação que eles queriam compartilhar, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Vocês podem usar essa ideia sinestésica da comida como um campo de explosão de ferramenta pedagógica, didática, de experimentação. Se vocês processarem morangos ou um pouco de hortelã, e isso vai dar um pigmento muito intenso e interessante. E isso pode ser botado na boca, pode ser botado na cara, pode ser botado no papel, pode, enfim, e aí vira material, né? Mas vocês convidam o outro a experimentar, né? Então, esses convites à experimentação que vão passar pelo corpo e pela incorporação. Aí eu vou chegar no último movimento, que é a colocação do Pedro, que é sobre essa ideia de incorporar, né? Incorporar tem a ver com introjetar, mas não é só, né? Tipo, a ideia de consumir, botar para dentro. Mas é esse botar para dentro com outras dimensões que não são só essas biológicas, né? Então, essa dimensão da experiência, do sentimento, e essa ideia da construção desse corpo, mas construído com esse arcabouço simbólico por meio da incorporação. E aí, dentro dessa fala de como a gente constrói corpos, a gente pode entrar nessa dicotomia ciência e cultura e voltar para a boa e velha discussão do que é comida de verdade. E aí, o grande exemplo dessa comida de verdade, pensando em escola, é a farinata. Vocês lembram do caos da farinata, do governo de São Paulo? Tá? Pedro, vocês que aí o Pedro conta, que eu já estou falando muito aqui. Mas a farinata era uma proposta, a USA também, era uma proposta do tipo ração, né? Para que substituísse a alimentação escolar, certo? Não era nem uma proposta de suplementação, era do tipo, tome aqui o shake que vai salvar vidas, tá? Então, bom, a gente pode problematizar a partir da farinata, a gente pode deixar a farinata para lá, mas esses são os momentos, por exemplo, do conflito entre ciência e cultura. Porque, por exemplo, uma ciência biológica dura vai dizer que o importante é manter a máquina do corpo viva, ou seja, vamos oferecer nutrientes na forma em pó, mais barata para a produção industrial, a resolução dos problemas do governo, e assim todos serão saudáveis, fortes e máquinas para o mundo do trabalho. Só que a questão é que isso não é sobre comida, isso é sobre projeto político. O que é comida? Lembrem-se de sempre discutir o que é comida e não esqueçam de botar a cenoura na boca. Literalmente. Tá? Então, vamos ver o que mais sai daqui. A Ju já está inscrita. E eu espero, enfim, de novo, entre a provocação e a solução. Entre a provocação e a solução. Tá? Obrigada. Obrigado, Nicole. Vou passar aqui para a Ju, enquanto aqui fora da minha casa tem o carro do ovo passando. Ju está sem som. Falei que é uma tarde alimentar. Então, poxa, eu vou ser bem breve, assim, porque já está quase na nossa hora aí, mas, Nick, eu amei a ideia da sinestesia, né, envolvendo a comida, e aí quando você estava falando da questão dos pigmentos naturais, né, com as tintas comestíveis, eu fiquei pensando que dá para fazer um jogo, né, qual é o gosto da cor vermelha, né, dá para fazer um jogo bem legal, assim, né? De experimentação, então achei uma ideia genial, assim. Deixa E eu te as tintas, interromper muito rápido só. Tem uma outra coisa que é muito divertida de vocês fazerem, é perguntar qual é o sabor do amor. A felicidade tem cor de quê? Um dia feliz começa com que comida? Entendem? O lúdico pode participar dessa sinestesia e serve como um gatilho criativo. Inclusive, queria dizer também que eu faço isso com os meus cozinheiros em formação. Uma das perguntas na disciplina de cozinha contemporânea, pensem, tá? Eu lá formando cozinheiros para o mercado de trabalho. Uma pergunta que eu faço para eles é: qual é a forma do ácido? Que forma que tem o gosto? Como é que vocês se relacionam com isso? E isso é puramente imaginativo. Isso não tem um compromisso com o real, mas isso tem um compromisso com a construção do mundo vivido, tá? Quando a gente fez a oficina com os deficientes visuais, o compromisso era esse. Era de transformar uma sensorialidade em uma experiência vivida, possível de ser compartilhada, né?
Então, isto não é para ter um trânsito de equivalência. Isto vale aquilo, não é sobre isso. Mas é sobre construir processos de ser, estar no mundo e significar o mundo, tá? Então, essa coisa de perguntar qual é o gosto do sentimento, qual é a forma do gosto, qual é a cor do... Eu lembro de uma discussão em aula, por exemplo, o doce é redondo. Mas por que o doce é redondo? E aí vem toda uma narrativa, não, porque o amor não tem arestas. Tá, mas o doce é amoroso? O amoroso é doce? Tá, e que cor que é? Ai, vermelho? Não, é rosa, o meu amor é rosa. Não, o meu amor é verde ácido. Então, isso são exercícios de construção de mundo, na verdade, tá? Então, desculpa te interromper. Não, foi genial, Nick. Na verdade, né, esse é muito bonito, né? Você trouxe muita poesia, assim, comida e poesia, né? Esse exercício de construção do mundo é muito lindo. E aí me veio uma questão. Eu me lembro que eu estava participando da banca de um estudante indígena, e aí ele estava falando sobre sobre os processos de doença, de saúde e de doença e os remédios, entre aspas, né? Porque não é esse o conceito, né? Não é essa a definição. E aí a gente esbarrou exatamente numa coisa que você falou, que era o seguinte: a gente lia o trabalho dele, ele tinha sido um estudante que tinha sido alfabetizado em português, né? Acho que com 10 anos de idade, mais ou menos. Então, tinha algumas palavras, né, que ele utilizava, enfim, toda essa questão do trânsito dos letramentos, né? Era uma pessoa que tinha múltiplos letramentos, né, constituindo e atravessando ela. E aí, nessa dissertação, foi uma experiência para todos nós, porque a gente falava assim, ele usava uma palavra, né, na língua portuguesa, mas não era bem aquilo que ele queria dizer. E aí a gente falou assim, Alan, descreve, fala, conta. E a gente vai junto tentar construir um conceito. Então, foi uma banca que nos indagou isso. Eu acho que você trouxe isso o tempo todo, e os relatos, né, de todos os professores, da importância do narrar como um processo de cocriação do mundo, né? E isso ficou muito claro para mim com o Alan, porque ele tinha usado no título dele da dissertação, farmácia indígena. Só que não era farmácia, era outro giro, né? Era outra concepção de corpo, era outra concepção de saúde, era outra concepção de doença. E aí, de repente, a gente foi chegando junto com medicinas da maloca. E aí a gente vai construindo. Então, eu acho que é menos definição, né? E mais narração, porque... E eu também me lembro, né, no processo de escrita, a gente usa menos adjetivo, né? Porque o adjetivo, ele encapsula quando você fala assim, essa comida é deliciosa. Tá, mas fala para mim, é isso, né? Fala o cheiro, fala o gosto, né? O que você sentiu quando você provou? Então, eu acho que, me parece, né, inclusive dentro da universidade, essa nossa possibilidade de abrir para as narrativas de experimentação, né, para os saberes de experiência, né? E narrar esses saberes. Então, não me conta me conta um pouco, não me dá o nome da tua doença, me fala um pouco o que você está sentindo, né? Que é como se fosse uma anamnese pedagógica, né? Mas no sentido mais íntegro, assim, da palavra, né? Que é, a partir dos vestígios, a gente ir construindo, né? Algo, se não é o todo, né? Porque eu ando cada vez mais convencida de que o todo é muita coisa, né? Mas a gente chega perto, né, de algumas construções. Então, eu me senti super estimulada, inclusive, da gente pensar, talvez, hein, Nick, uma oficina contigo. Nesse esquema aqui é meio complicado, eu sei, mas, poxa, eu me senti super animada, assim, né, provocada para a gente testar uma oficina aí, para a gente experimentar. Se tiver panetone, eu vou amar, cara.
É isso, gente. Muito obrigada, Nick. Assim, foi incrível mesmo. Obrigada a todo mundo, né? Eu acho que todas as interações, assim, como o debate cresceu, né? Muito legal. Maravilhoso. Obrigado a todo mundo, obrigado, Osa. A gente vai chegando no nosso final aqui, nossos últimos 8 minutos. Vou fazer até uma sugestão dessa proposta da Ju. Todo mundo traz uma comida que gosta muito e conta a história porque gosta daquela comida. Aí a gente vai tentando entender essas construções, né? Mas eu gostaria de perguntar, antes de terminar, para a Nicole, se tem algumas últimas palavras, considerações finais que você gostaria de fazer. Não, eu só queria de novo agradecer as interações, que eu acho que é isso que enriquece, eu acho que a ideia desse espaço aqui é isso, é que as angústias, aflições, que a gente consiga compartilhar experiências, ideias, e eu acho que muito mais do que dar uma aula, né, ouvir aqui falar sobre a teoria do Bourdieu, eu acho que é mais interessante que a gente consiga trazer realidades e lidar com elas, né? Enfim, então eu fico feliz que, num espírito meio atravessado, a minha estratégia funcionou, né? Do tipo, vou trazer um pouco de tudo, depois a gente organiza, porque aí as demandas tiveram a oportunidade de aparecer, as pessoas puderam interagir, então obrigado pelo espaço, por essa liberdade de poder conduzir dessa maneira meio maluquete. Sobre a oficina, eu acho que a gente pode pensar, se vocês toparem, eu topo, a gente dá um jeito, né? Eu mando umas dicas de como a gente pode fazer essas tinturas comestíveis, tá? Lembrando só que as validades são curtas, então, se vocês quiserem fazer com os alunos, lembrem disso, tá? E, de novo, agradecer muito, espero que eu tenha correspondido às expectativas e fico à disposição. Obrigado de novo, um grande beijo a todos, e qualquer coisa tem meu e-mail, a Ju tem meu e-mail, tá? Me chamem. Beijo. Um beijo a todos e gostaria de só fazer o convite para o próximo ciclo. Ju, você pode só mencionar o tema? Vai ser uma vivência, na verdade, né, com a Escola Parque da 210/11 Norte, pra gente, e eu acho que foi muito providencial, assim, a fala da Nick hoje, né, porque de como é que a gente pode pensar tudo isso nessa vivência, Nick, até se você quiser estar com a gente nesse dia, assim, eu acho que ia ser tão especial, sabe, porque seria um momento de encontro e de todos nós, né, educadores, estarmos pensando formas de trazer os alimentos, né, para nossa praxis. Então, assim, deixa eu só ver o dia aqui. Alguém tá com isso mais fácil? Deixa eu só... Novembro. Estava anotando aqui. Se eu não me engano, é 3 de novembro, Ju. Tá, Cici, obrigada, Flor. Eu acho que é isso mesmo. Mas aí a gente vai passar direitinho, Nick, e aí te mando esse convite. Se você puder estar com a gente, eu acho que ia ser super maravilhoso, assim. E que eu acho que a gente vai estar fazendo mesmo esse intercâmbio aí de vivências. Não, acho que é isso, né, Pedro? É isso. É isso. Eu não soube direitinho da data, não, mas assim já falou aí. Não, é dia 3 mesmo. Pronto. Dia 3, está aqui na agenda. No mesmo bate-horário. Bática, não. Encontro 4. Beleza. Então tá, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima. Beijo. Tchau, gente. Até a próxima. Beijo. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Valeu pela